Olá pessoal, bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de Desenvolvimento Web. E hoje, dando continuidade ao conteúdo de CSS, aprenderemos a como formatar textos utilizando uma folha de estilo criada externamente com o CSS. Bom, e para começar a aula de hoje, vamos começar criando o nosso arquivo HTML. Vamos criar o arquivo aula07.html. E para essa aula também criaremos outro arquivo. Nós chamaremos ele da seguinte forma: folha estilo.css. Pronto. Esse arquivo CSS a gente vai deixar ele um pouquinho de lado hoje e vamos criar primeiramente o nosso arquivo HTML, que vai ser a nossa página principal. Vamos começar, como sempre, criando a nossa estrutura básica de HTML e para isso vamos utilizar Shift e apertar onde seria a tecla 1 para aparecer a exclamação e apertar Enter, que ele vai criar automaticamente para a gente uma estrutura básica de HTML. Bom, com a nossa estrutura básica criada, podemos começar a formatação dentro da tag Body. Bom, com a nossa estrutura básica criada, podemos começar a criar os nossos blocos para depois formatarmos com o CSS. Vamos começar na tag Body criando a nossa primeira div. Essa div vai ter a classe igual a título. É importante nomear corretamente porque depois na folha de estilo CSS nós criaremos blocos de formatação e esse bloco de formatação que formatará o título nosso deverá se chamar título também. Então é por isso que é importante manter a nomenclatura correta. Aqui nós podemos fechar a nossa div e aqui dentro vamos colocar o nosso título. O primeiro será o H1, que será utilizando formatação de texto com CSS. E um H2. E um H2. Utilizando CSS para adicionar estilo ao texto. Pronto, com a nossa primeira div criada, vamos utilizar outra tag chamada BR para dar um espaço no texto. Agora podemos ir para a nossa segunda div, que será a div com classe igual a parágrafo. E ela será a nossa div principal do texto, então ela vai ser bem grandinha. Aqui dentro vamos utilizar a tag P e vamos colocar assim. As propriedades. Utilizando as propriedades mais comuns do CSS. Vamos criar mais um P. Aqui vamos colocar assim. Vamos utilizar o. Aqui vamos utilizar, aí eu vou colocar uma tag chamada strong, que deixa em negrito, e a tag em, que deixa em itálico. Aqui dentro eu vou colocar o texto font family. Family tá certo, tá certo. Aqui a gente fecha. Ele já fecha automaticamente a tag pra gente, né? Importante isso aqui. Aí depois vem u font style e o novamente a tag strong e a tag em aqui font style.
título. Pronto. Primeiro P fechado. Vamos criar mais uma tag P. A gente vai escrever o seguinte, vamos definir, usando de novo o atributo strong, atributo m, font family, como Arial, prontinho, vamos para o nosso terceiro P. Terá o atributo italic, ou seja, mais um P. Isso aqui pode deixar tudo acelerado na hora do vídeo, tá? Não precisa deixar... Nessa velocidade? Não. É só para mostrar como é que a pessoa vai escrever tudo isso aqui mesmo. Esse aqui tem que passar Pro editor. Quem que tá editando? Fabrício, Thiago Rafael. Eu pensei que foi, eu acho. Thiago Rafael? Foi ontem. Eu acho que ele pediu seu WhatsApp por isso. Ele tava viajando, eu acho, não é isso? Vou pegar o seu trabalho. Strong em font size. Esse nome foi você quem deu? Font size, essas coisas? Oi? Foi você quem deu esses nomes? Aí depende, font size. É. Não é formatação. Font size é o tamanho da letra. Uhum. Isso é palavra reservada. Font size. Font family. Font É family. tudo palavra reservada, isso é certo. Uhum. Aqui vai ser mais um strong. Mais um em. Aqui vai ser border isto. Strong. Que é muito estranho, né? Escrever isso parecendo como se fosse um texto. E que bizarro. O pessoal lá fora tá conversando, hein? Pelo menos a parte desse. E border style. Border style no bloco título. Nossa senhora. E o aqui no bloco.
agora a gente vai criar a nossa última div, e ela será a div de formatação de imagem. A gente vai inserir uma imagem de fundo de paisagem no nosso site, e para isso a gente vai formatar ela utilizando o link externo do CSS que a gente vai criar. Por enquanto eu só vou mostrar como criar a div. Aqui será a div class igual a imagem. Depois a gente vai criar o link de formatação dela, um bloco de formatação no CSS. Aqui fechamos. img. Aí a gente coloca id igual paisagem scr igual. Aqui vem o link, né? E aqui dentro do scr a gente vai colocar o link da nossa imagem. Bom, agora com o nosso arquivo HTML pronto, a gente pode partir para o nosso folha de estilo em CSS para poder começar a montar o esquema de formatação da nossa aula. Vamos lá? Vamos abrir o nosso arquivo folhaestilo.css e o primeiro comando que vamos dar é o seguinte: @char7 abre aspas UTF-8. Isso aqui serve para a formatação do texto que vamos inserir. Bom, com o nosso primeiro comando dado, podemos começar a criar as nossas classes de formatação. Vamos lá, a primeira que a gente vai criar é a título. Título. E essa aqui nós vamos usar para formatar o título do nosso texto. Bom, a gente abre uma chave. Vamos abrir um espaço nela para poder trabalhar com mais facilidade. E dentro dessa chave a gente começa a nossa formatação. Primeiro vai ser o texto, text I like, que é para fazer o alinhamento do texto. E a gente vai definir ele como center. O primeiro que a gente vai fazer é o text align e a gente vai definir ele como center. 2 pontos, center, ponto e vírgula. E a gente vai definir agora o tipo de fonte. Fonte, size, 2 pontos, large, ponto e vírgula. Agora a gente vai definir a fonte family. Aqui a gente vai utilizar algumas fontes. Bom, com as nossas fontes definidas, agora podemos definir o estilo da fonte. Fonte style. Aqui vamos definir o atributo italic. Agora vamos definir a cor. Vamos utilizar o comando RGB e definir os parâmetros 103, 99, 113. Agora podemos terminar aqui. Agora vamos definir uma cor de fundo. Vamos colocar uma borda. Com a nossa borda definida, podemos definir as dimensões da nossa forma que a gente vai criar com essas bordas. Bom, com a nossa primeira classe criada, agora podemos criar as outras classes que farão a formatação dos outros elementos do nosso aula7.html. Vamos para a próxima classe, que será a classe .parágrafo. Eu vou fazer ela aqui e já volto com vocês. Bom, aqui está a nossa classe .parágrafo. Ela também tem definições para
o estilo de fonte que a gente vai usar para borda, para cores, o alinhamento do texto e também o background dele, como é que vai ser, se vai ser colorido, aqui no caso vai ser com uma cor mais clara, e está tudo definido para a tag ponto parágrafo. A próxima tag que nós vamos criar é a tag paisagem e a tag imagem. Eu já vou criar ela aqui e já volto com vocês. Bom, a tag paisagem ela vem, cria a largura e a altura e a borda que vai ter na nossa imagem, coloca ela na posição também que ela deve colocar, que ela vai ser na posição absoluta, e as margens são definidas aqui embaixo. Na tag imagem é a largura dela, e aqui é o tamanho dela, da fonte dela. Agora, com isso tudo criado, a gente pode salvar, vir aqui na folha de estilo, dar um Ctrl S também. Bom, com todas as nossas classes criadas para formatação de todo o nosso texto e das nossas imagens, agora a gente pode criar a linkagem com o nosso HTML. Para isso, a gente volta na nossa página HTML e coloca o seguinte link. Vemos aqui na tag head, vemos aqui link, rel, aí abrimos aqui uma aspa, simples mesmo, style sheet, href igual e o nome da nossa folha, folha underline estilo ponto css, Ctrl S. Bom, pessoal, com as nossas classes todas prontas, agora está tudo prontinho para poder editar o texto e tudo que vai lá. Só está faltando um detalhe, nesse link aqui em cima, muda aqui e coloca um igual para poder dar certo, senão ele não vai aplicar a formatação. E ainda falta a gente colocar a nossa imagem, que vai entrar lá na nossa formatação. E para isso a gente faz o seguinte, eu baixei esse arquivo aqui na internet, nomeei como paisagem, e agora eu vou copiar, dar um Ctrl C, e vamos colar ele na nossa pasta desenvolvimento web, junto com nossos arquivos da aula 7. Aqui mesmo, é só colar. Pronto. Agora a gente pode voltar aqui no nosso arquivo, que ele vai aparecer aqui, ó. Aí a gente vem aqui no nosso arquivo HTML e coloca ele aqui, ó, no ID da imagem. A gente escreve paisagem.jpg, fecha aspas e muda aqui, ó, tá errado. Aqui é src. Tá vendo que agora ele grifou a palavra? Porque agora ele tá linkando ela. Ctrl S, agora tá pronto para executar no navegador e ver se funcionou. Prontinho, ele inseriu a nossa imagem de página, aplicou toda a formatação de texto, as cores, o layout de fundo, o background de cor que a gente colocou no texto, e está pronta a nossa página que a gente criou, usando o arquivo CSS. Bom, pela aula de hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.